Na nossa cascata de causas e efeitos, nós estamos aqui. Uma vez que já tenham acontecido mudanças no uso humano dos recursos em função das forças motrizes, agora a gente tem uma paisagem fragmentada, com invasões biológicas, contaminada, e ainda tem a mudança climática para complicar um pouco mais. A consequência de tudo isso é que algumas espécies entram em declínio, se tornam ameaçadas e entram no vórtice de extinção, sobre o qual a gente não precisa lá conversar muita coisa. As espécies, elas, quando chegam nesse nível, né, elas deixam de ser governadas pela média e passam a ser governadas pelo acaso. Essa é a síntese da mensagem das estocasticidades. Então, se tem uma população grande, diz assim, bom, qual é a altura média das pessoas de Porto Alegre? Cara, muito fácil de se estimar com procedimentos estatísticos usuais. E a gente vai bater a regra, né, da estatística de redução à média. A gente vai bater na média. Uma média confiável, muito próxima da realidade. Vai ter algumas pessoas mais baixinhas, vai ter algumas pessoas mais alongadas, e a gente vai estar lá na média. Agora, se você pegar 3 pessoas, e a probabilidade de obter uma média que seja representativa daquela população é ruim. Então a gente sabe essas coisas lá da estatística, né? E funciona assim aqui também nas populações. Se a gente tem 1000 casais reprodutivos, qual a probabilidade de que num evento reprodutivo nasçam apenas fêmeas? Nenhuma. Vai nascer metade macho, metade fêmea. É a proporção 1 para 1. Agora, se a gente tem 3 casais, qual a probabilidade de que todos eles tenham fêmeas? E só fêmeas? Agora já é uma probabilidade razoável. Então, populações pequenas são governadas pelo acaso, sorte ou azar. Populações grandes são previsíveis, são governadas pela média. Essa é a mensagem mais importante. A espécie vai se extinguir? Não sei, ninguém sabe. É um evento que a gente pode calcular uma probabilidade, mas que é absolutamente incerto. É sorte ou azar. Lembre-se da chita, o guepardo, ele tem uma variabilidade genética muito baixa, muita endogamia. E apesar disso, parece até aqui estar muito bem obrigado, né, desse ponto de vista. O que é uma população mínima viável? Então, existem alguns números mágicos que vocês já talvez tenham transitados por aí. Números do tipo 500 a 5.000 indivíduos para vertebrados e, quem sabe, 10.000 para invertebrados. São números mágicos, quer dizer, resultados de modelagens teóricas sem que a gente saiba nada sobre uma população real em particular. Ainda assim, eles são úteis, porque muitas vezes a gente não sabe nada mesmo, né? E a gente vai ter que apelar para um número mágico para tomar uma decisão. O que está por trás desses números mágicos? Por que eles são assim? Essa é outra mensagem que vale a pena chamar atenção. Uma coisa é o tamanho da população, outra coisa é o tamanho efetivo da população, ou seja, aquela parcela da população que efetivamente está se reproduzindo num determinado evento. Populações estruturadas por idades, ou por estágios, ou por classes, tem indivíduos muito jovens, antes da idade reprodutiva, tem indivíduos que já passaram da idade reprodutiva e tem uma parcela que está na idade reprodutiva. Esta parcela que está na idade reprodutiva não quer dizer que todo mundo vai conseguir se reproduzir. Ainda é preciso encontrar parceiro, ainda é preciso encontrar um habitat de reprodução, é preciso estar em condições nutricionais para se reproduzir, e ainda precisa ter sucesso na reprodução, porque existem
predadores e outros problemas. Então, afinal de contas, qual a parcela de uma população global, geral, que efetivamente se reproduz a cada evento? E, bom, isso também a gente não sabe nada, varia muito de espécie para espécie, mas em psitacídeos, por exemplo, é cerca de 10%. E é um bom número para a gente imaginar várias outras situações. Então, assim, se você tem 5.000 indivíduos, talvez você tenha, nesses 5.000 indivíduos, 500 se reproduzindo. Se você tem uma população de 500 indivíduos, talvez você tenha 50 se reproduzindo. 50 já é um número bastante pequeno para ficarmos expostos ao azar. Daí vem, grosso modo, independente das modelagens matemáticas, o raciocínio por trás desses números. Vocês também já devem ter passado em alguma disciplina, me digam se sim ou se não, por essas figuras que mostram a tendência de persistência no tempo, e de persistência no tempo significa de persistência do tamanho populacional no tempo. Né? A extinção é um declínio do tamanho da população, em função dos diferentes fatores estocásticos. Já viram isso em alguma disciplina? Sim, não? Não. Não. Essa aqui eu retirei lá do Colli, fiz algumas adaptações. Vocês vão encontrar isso em outras literaturas por aí. E também resultado de modelagens. E basicamente o que figuras como essa nos dizem? Que as estocasticidades demográficas e por... A catástrofes aqui está meio exagerado, devia ser perturbações, talvez. Elas podem ter dois destinos diferentes. Tem um destino aí que é cruel, que é quando a variabilidade do tamanho efetivo é maior do que a taxa de crescimento. Nesses casos, a espécie, esses são os casos em que a espécie está muito vulnerável à extinção. Se a variabilidade genética e a variabilidade na população for inferior à taxa de crescimento, ela vai flutuar, variar dentro de limiares que vão estar sempre acima do tamanho mínimo viável, e apesar das flutuações ambientais, apesar dos acasos, a tendência dessa população é crescer. Né? Essa é a nossa segunda linha aqui. Agora, em função exclusivamente de estocasticidade demográfica e em função exclusivamente de estocasticidade genética, essa população só vai tender à extinção em números realmente muito pequenos, em números extremos. Passou um pouquinho desse limiar extremo. O que é um limiar extremo? Populações de novo, números mágicos. 10, 15, 20, 50 indivíduos. Passou desses limiares extremos, a população já escapa desses fatores estocásticos, primeiro genéticos, depois demográficos. Existe muita discussão. Tem alguém aqui que trabalha com genética? Oi. Ninguém? Eu não. As discussões sobre heterogeneidade e variabilidade genética, elas são muito interessantes. Mas, de fato, esse é o nosso menor problema. É muito fácil escapar do risco de extinção em função de homozigose ou perda de heterozigose. A gente precisa de pouquíssimos indivíduos para resolver isso.
Numa população de vertebrados de grande porte, com ciclo de vida longo, sei lá, onças pintadas, ou capivara, anta, aqui no nosso caso, se você tiver uma translocação de um indivíduo, uma translocação, né? Pega um indivíduo de uma população que está fragmentada, isolada, e joga em outra população que está fragmentada e isolada. Uma translocação a cada 100 anos é suficiente para manter a heterozigose. Então, esse é um problema muito fácil de resolver. A gente pode se despreocupar com ele na maior parte dos casos. Mas espera aí, a estocasticidade genética não é importante? A variabilidade genética não é importante? A heterozigose não é importante? Sim. Numa escala de tempo evolutiva. Mas, se a gente está lidando numa escala de tempo de gestão ambiental, que é um prazo muito mais curto, esse é o menor dos problemas. Estocasticidade demográfica a gente resolve mais ou menos rapidamente também. Precisa um número um pouquinho maior. O problema está na variabilidade ambiental. É aí que está o nosso maior problema do ponto de vista de manter uma população viável em termos práticos. Se ela tem uma taxa de crescimento muito variável entre os anos muito bons, anos muito ruins, ela fica muito sujeita a, numa sequência de anos ruins, não conseguir se reproduzir, os indivíduos remanescentes ultrapassarem a idade reprodutiva ou morrerem no meio desse caminho, e aí deu o azar dela se extinguir, porque deu azar de ninguém conseguir se reproduzir numa sequência de anos ruins. Então é uma questão de ajuste entre a variabilidade da dinâmica populacional e a variabilidade ambiental. Leiam mais sobre isso lá no COLI. O antídoto mais imediato para uma situação de declínio é tratar as causas próximas, não as causas últimas. As causas últimas, né, lembre-se, elas estão lá nas forças motrizes. E seguindo a nossa cascata de causas e efeitos. Bom, eu estou aqui embaixo, então o antídoto mais direto é eu resolver as causas mais próximas. A pergunta mais importante nesse ponto não é o que vai acontecer se a população continuar pequena. A gente pode fazer modelagens muito bacanas sobre isso. Mas essa pergunta não ajuda a gente a resolver o problema. O que ajuda a resolver o problema é fazer a pergunta de por que ela chegou nesse tamanho. O que aconteceu que fez ela chegar até aqui. E não o que vai acontecer daqui para frente. O que vai acontecer daqui para frente é acaso. Sorte é o azar. Ela é uma população pequena governada pelo acaso. É tudo que a gente precisa saber. Mas como foi que ela chegou nesse tamanho? Bom, a resposta mais imediata está lá nos parâmetros populacionais. Sobrevivência, fecundidade e por que eles estão falhando. E daí a gente começa a investigação Sherlock Holmes, né, para tentar descobrir o que foi que aconteceu. Baseado lá no COLI, quais são os passos para a gente confirmar que uma espécie... quais são os passos de um diagnóstico de declínio? Primeiro, confirmar se a espécie está em declínio. A gente tem que examinar a distribuição e abundância dela. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Depois, a gente precisa conhecer o bicho ou conhecer a planta. De novo, estudar a história natural. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, diagnosticar possíveis causas, fatores de declínio. Comparar, aí vem uma parte de raciocínio estatístico aplicado ao manejo. Vamos conversar rapidamente sobre isso e é uma introdução para a nossa aula de amanhã. Vamos lá. Sinais que justificam que a gente se preocupe com uma espécie.
ela está se reproduzindo em poucos sítios. Tem poucos lugares onde a gente enxerga filhotes, enxerga regeneração. Falhas na reprodução. A reprodução parece ser descontínua. Desvios na estrutura de idades ou sexos. Ou outros tipos de sinais populacionais. Esses são os melhores indicadores. Bom, para a gente saber que isso está acontecendo, tem que ter alguém de olho nessa espécie, tem que ter alguém estudando ela, monitorando ela. Né? São informações, ainda que superficiais, que são mais detalhadas do que as informações que a gente tem sobre a maior parte da biodiversidade. É por isso que muitas espécies se extinguem sem sequer a gente se dar conta de que isso aconteceu. Tem outros indicadores que são mais fáceis de se obter, mas também menos confiáveis, que é raridade, baixa abundância, e raridade por distribuição restrita. Esse termo raro, ele é um termo genérico. Sugiro que vocês investiguem aí uma literatura já um pouco antiga, que discute as 7 formas de raridade, 7 padrões de raridade. Só 1 ou 2 nos interessam. Então, o fato de uma espécie estar em baixa abundância não significa automaticamente que ela está em declínio. Existem espécies que naturalmente ocorrem em baixa abundância. O fato dela ter uma distribuição restrita também não significa que ela está em declínio. Significa que ela está vulnerável, né? Só tem um lugar onde ela ocorre, então não pode acontecer nada naquele lugar. Mas aquele lugar pode estar tranquilo, seguro, se é que tem alguma coisa segura com a mudança climática. Mas aí não sobra ninguém. Então, não são... são indicadores, mas não são os melhores. Provavelmente são os únicos que a gente vai ter sobre muitas espécies. Aqui nessa literatura da IUCN, sobre categorias e critérios de ameaça, eles apresentam uma série de dicas bem interessantes sobre como classificar uma espécie em diferentes categorias de ameaça, ou seja, imaginando que ela esteja em declínio, quando a gente tem poucas informações. E aí eles vão dizer ali nos critérios que, bom, se a gente tem uma medida de redução populacional, essa é a melhor informação. Mas talvez a gente tenha uma medida de distribuição geográfica apenas, quem sabe de redução da distribuição, aí já é bom também. Talvez a gente saiba que é uma população pequena e que ela já foi maior no passado. Bom, já é uma informação de pior qualidade, mas ainda assim é uma informação razoável. E, bom, raras vezes a gente vai ter chance de fazer uma análise quantitativa, fazer um exercício de população mínima viável, ou jogar um monte de parâmetros demográficos que a gente nunca tem lá no Vortex, e no software Vortex, né? E aí calcular probabilidades e riscos e fazer simulações. São exercícios acadêmicos interessantes, só que no mundo real a gente não tem informações para aplicar isso. Bom, então quem for passar por esse exercício, o caminho da roça já existe. Dá uma olhada ali nesse roteiro da IUCN e tem aí boas dicas. Isso foi aplicado mais recentemente na construção e depois na revisão da lista de espécies ameaçadas da fauna aqui no Rio Grande do Sul, e foi muito bem aplicado. É um exercício bem interessante e está documentado por aí, para quem quiser um exemplo. Vou passar aqui. Bom, segundo passo, conhecer a história natural. É a segunda vez que eu comento isso, estou chamando a atenção, né? Aquela velha história natural da qual nós somos herdeiros é muito importante, mais importante do que vários trabalhos que a gente costuma fazer. O conhecimento in loco, nestes casos, é imprescindível. Então, não basta ser um especialista em onças. Você precisa conhecer aquela população de onças daquele lugar.
Essa é a situação em que quanto mais conhecimento em loco, melhor. As comunidades locais sempre têm informações interessantes para passar para a gente, né? Então, garimpar e ponderar essas informações sempre vai revelar insights, novidades. Aqui, uma palhinha importante que tem a ver com a relação entre as diferentes... Está na moda agora falar em diferentes formas de reconhecimento, integrar e considerar diferentes formas de conhecimento e aprendizado. Não é só a ciência que importa, né? Tem o conhecimento tradicional, também é muito valioso. Discursos interessantes. Mas a gente vive no mundo moderno, e olhem ao seu redor, tudo que vocês estão vendo é graças à ciência. Eu não vou fazer aqui um discurso talvez excessivamente positivista, dizendo que a ciência é superior a todas as outras formas, mas o que eu estou dizendo é que nós estamos na academia, nós somos cientistas, isso aqui é uma universidade, ainda que é online, né? Então, quem acha que o conhecimento religioso é superior, vá para a igreja. Quem acha que o conhecimento tradicional é superior, né, vá lá e integre-se na sua comunidade. Nós estamos na universidade, afinal de contas, né? E do nosso ponto de vista, da posição em que nós nos encontramos, conhecimento tradicional ou qualquer outra forma de conhecimento, para nós, são excelentes hipóteses, jamais verdades, e menos ainda informações de qualidade superior à nossa. A gente precisa tratar elas como elas são. Elas são hipóteses, excelentes hipóteses, porque são pessoas que estão aí vivendo naquele lugar, que é o lugar com o qual a gente quer trabalhar. Mas lembre-se de que existe muita informação mitológica por aí, né? Então, são hipóteses. A gente escuta e, conforme o raciocínio científico clássico, duvida, no bom sentido. Nós somos céticos. A gente transforma aquilo numa hipótese e testa. Então, esse é o procedimento. Se a gente olhar para o conhecimento tradicional com esses olhos, com os olhos do cientista, com os olhos do saudável ceticismo, perfeito. A gente vai fazer uma limonada maravilhosa daquele contexto. A gente não pode cair, né, lá no mito do bom selvagem e achar que ele sabe mais do que nós. Devagar. Bom, o próximo passo é a gente entender qual é a qualidade do habitat, qual é a dimensão do habitat que essa espécie tem à disposição. Então, qualidade e magnitude, e extensão. E aqui tem uma ferramenta que é interessante, que são as ferramentas de modelagem de habitat. Então, se algum de vocês passar por uma situação desse tipo, lembra, né, de que existem essas ferramentas de modelagem de habitat e vai atrás. Existem as mais simplórias e que ainda são usadas, né, foram desenvolvidas já há bastante tempo, que são os Habitat Suitability Index. É uma estratégia interessante. E depois existem as estratégias mais elaboradas, que também precisam de informações mais elaboradas. O problema das modelagens tem dois ditados interessantes sobre elas, né? Uma é garbage in, garbage out. Se você bota lixo para dentro, vai sair lixo da modelagem. Quer dizer, a gente tem que ter dados realistas para fazer uma modelagem que sirva para alguma coisa. E o problema está em ter dados realistas. E a outra, bom, a modelagem sempre, como é que é? Todas as modelagens estão erradas, mas algumas são úteis, né? Você já deve ter escutado isso também. E tem mais uma, que é a estratégia KISS. KISS não é beijo, não. É Keep It Simple, Stupid. Quer dizer, tem coisas complicadas e elaboradas que são muito bacanas, mas, de novo, garbage in, garbage out, né? Então, é melhor
ter uma estratégia simples, mas que seja alimentada com informações realistas, aquelas únicas informações poucas, mas realistas que a gente tem, e achar uma estratégia de modelagem que seja capaz de trabalhar com essas poucas informações, do que pegar a última moda da modelagem e jogar para dentro um monte de imaginações, porque a gente não conhece. A história natural não tem dado real de campo. Bom, e finalmente, e essa vai ser a mensagem da nossa última aula também, a gente tem que começar a fazer alguma coisa. O caminho alternativo é, vamos estudar primeiro e depois a gente faz alguma coisa. Mas atenção, pessoal, ela está com o pé na cova. Né? Então, se deixar para fazer alguma coisa depois, talvez seja tarde demais. Se a gente vai tratar declínio, se a gente decidiu que precisa tratar declínio, é para agora. A espécie está caminhando, né? Tá para extinção. Então, não esperar e não financiar e não ir atrás de estudos longos. Né? Como é que a gente resolve isso? Manejo adaptativo. Quais são as informações da história natural que são mais críticas para a conservação? Em primeiro lugar, requisitos de habitat. O que essa espécie precisa para completar o seu ciclo de vida? Segundo, isso vale para animais, pistas sobre seleção de habitat. Qual é o habitat de melhor qualidade e o que ela está buscando? Seleção de habitat é como seleção de dieta. Né? Seleção significa preferência. A gente faz correlações entre abundância e qualidade. Aquele lugar que tem maior abundância é o lugar que tem melhor qualidade. Pode ser que sim, pode ser que não. Primeiro, não é o valor da correlação que nos interessa, mas é os desvios. Porque vão haver recursos que estão abaixo do esperado e outros que estão acima do esperado. Os que estão acima do esperado, acima da regressão, aqueles pontinhos acima da regressão, são os que estão sendo selecionados. Os desvios para baixo da regressão, são os que a espécie está, de fato, evitando. E, no caso dos animais, ainda tem questões de comportamento. Então, você tem um macho dominante, ele vai reservar o hábitat de melhor qualidade para ele. E os indivíduos subalternos vão estar amontoados no lugar de pior qualidade. Então, a relação com a abundância vai ser ao contrário. Então, pistas sobre... Então, seleção de hábitat é algo um pouco mais delicado, que vale a pena prestar atenção, especialmente no caso dos animais. Em terceiro lugar, bom, tem algumas variáveis demográficas na mão. Né? Tem algumas informações, especialmente sobre reprodução. Tentar entender quais são os gatilhos da reprodução e do crescimento. O porquê e quando e como a reprodução acontece. Qual é o que explica e o momento da fertilização, o momento da dispersão, o momento da polinização, né? E o que é necessário em termos de circunstância para encontrar um parceiro. Então, essas são informações também valiosas de história natural. E, finalmente, informações sobre disponibilidade de recursos. Né? Então, do que se alimenta, onde se abriga e qual a disponibilidade de alimento e de abrigo. História natural. Próximo passo é diagnosticar causas de declínio. Aqui é Sherlock Holmes total. Então, a gente vai lá, conversa com as comunidades locais, revisa a literatura, fala com especialistas, e aí faz uma lista de todas as causas potenciais. E aí começa a coletar evidências, pró e contra cada uma destas causas, né? E vai eliminando ou deixando na lista. E aí escolhe aquelas hipóteses explanatórias, que são as mais plausíveis, e começa a fazer alguma coisa. Que é o passo 4, testar as causas de declínio. Então, aquelas hipóteses que são as mais plausíveis, que a gente acha que são as mais promissoras,
a gente começa a testar. Eu acho que está faltando um polinizador aqui. Bom, o que eu posso fazer a respeito? Tenta fazer alguma coisa a respeito da polinização. Quem sabe uma polinização assistida, né? E se a causa era essa, você vai notar um efeito positivo na população. Se a causa não era essa, você fracassou, tenta a próxima hipótese. Então, esse é o jogo, né? A gente levanta as hipóteses e começa a testar. Testar hipóteses aqui não significa fazer estudo, né? Significa fazer manejo, gestão, né? Então, de novo, não é fazer um estudo longo para depois começar a resolver. Não, é ir lá e começar a fazer as coisas. E aí a gente volta para uma aula que a gente já teve, que lá no começo, que mas tem muita incerteza. A biologia da conservação é uma ciência de crise. E eu vou eu vou pedir dinheiro, vou justificar que eu quero fazer uma polinização assistida e eu nem tenho certeza. Pois é, né? E isso, inclusive, é contrário à nossa formação profissional. A gente vai estar arriscado a ganhar aqui um carimbo de picareta na cabeça. E esses são os riscos da profissão. Mas não tem muita saída, né? Esse é o caminho. A gente tem que testar. E com as melhores ferramentas que a gente tem, com a melhor informação que a gente tem, né? Quanto mais analítico, quanto mais cuidadoso a gente for nesse processo, mais seguro a gente vai estar. Mas as incertezas vão continuar sendo enormes. E a modelagem de viabilidade populacional? Bom, talvez ela seja útil para a gente projetar alguns cenários e, quem sabe, excluir algumas hipóteses. O exercício de matrizes que eu pedi para vocês fazerem ilustra esse tipo de situação. Então, a gente cria cenários, e se eu fizer tal coisa, e fazendo tal coisa, eu vou mexer nesse parâmetro populacional aqui, né? Aí você projeta aí uma medida de sucesso, joga o valor que você espera e vê o que acontece com a população. E se o meu sucesso não for esse, for menor, joga outro valor, né? Assim, qual é o valor mínimo que eu tenho que chegar, qual é o sucesso mínimo que eu tenho que alcançar para pelo menos estabilizar a população. Aí, talvez a gente descubra que tem algumas medidas lá que são muito estáveis, por mais que a gente mexa nelas, elas não são capazes de influenciar a dinâmica. E outras que sim, pequenas mudanças no parâmetro causam grandes mudanças na trajetória. Então isso talvez ajude a gente, né, a filtrar algumas hipóteses e descartar algumas apostas. São sempre apostas. Isso pode dar certo, pode dar errado. E aí a gente vai para o tratamento do declínio. Agora a gente vai fazer alguma coisa. 3 lembretes: foco nas condições de recurso, foco no delineamento. Então, hipótese, desenho, testa. Hipótese, desenho, testa. E, bom, claro que conversar sobre esse assunto aqui é também sempre bacana, né? A gente raramente vai ter chance de fazer isso na prática por falta de dinheiro. Enfim, pelo menos vamos estar preparados para a possibilidade dessa situação requerer a nossa ajuda. Lá do Coli também, está lá a referência indicada, e acho que tem um texto já lá em PDF para vocês. E a gente já sabe disso, tem uma série de ações possíveis que são comumente empregadas para tratar declínio. Vocês já conhecem todas elas, já ouviram falar de todas elas. Então, translocação, aumentar a capacidade de carga. Se o problema é em recursos, se o problema é no ambiente, então a gente aumenta a capacidade de carga, por exemplo, proporcionando ninhos artificiais, suplementando a alimentação, né? E controlar a dispersão para o bem e para o mal, ou facilitar a dispersão, se isso é necessário, ou impedir a dispersão, se essa dispersão expõe esses indivíduos a um corredor da morte, né, numa área transformada. E
auxiliar o cuidado materno, auxiliar a criação dos jovens nas idades iniciais. Isso, no caso de plantas, pode significar manejar exposição ao sol, irrigação, adubo, predação, né, essas coisas. Talvez mexer diretamente na mortalidade, então cuidar da saúde dos animais, das plantas, passar um veneninho, passar lá para matar umas pragas, matar carrapato, coisas desse tipo. Quem sabe suprimir alguns indivíduos, se os recursos são escassos e tem algum aí que já passou de idade reprodutiva, não está cumprindo aí um papel ecológico muito importante, então manda ele para um zoológico para as pessoas olharem. Bom, preservar habitat, restaurar habitat, e aí a UTI da UTI, que é retirar do habitat e tentar uma reprodução em cativeiro. Bom, vocês já certamente ouviram falar de todas essas alternativas aí. Esse é o nosso portfólio de caminhos possíveis para a gente ir tentando. Vou passar algumas coisas aqui. Tem uma questão interessante que é sobre animais confiscados e sobre resgate de fauna. Aqui tem algumas mensagenzinhas, vocês têm isso aqui para ler. Tem um manual da IUCN para isso, que é extremamente interessante. Tem muita ação para inglês ver por aí. E quem trabalha com gestão já deve ter vivido essas situações. Então, vou deixar essa lâmina aqui só para lembrar que tem roteiros para a gente se guiar também sobre esse assunto. Esse aqui é sobre reintrodução e translocação, tem um guia da IUCN que é muito bom sobre isso também, então fica aqui só uma lâmina de lembrete de que a gente tem bons manuais para seguir. Deem uma olhada lá se vocês se interessarem. E era isso. Termino essa apresentação por aqui. Abra o microfone e vamos conversar.